Hola, bom dia. You are still at the Butterfly Effect. I am still Tali. I still speak English. And I'm still in New York. Today it is snowing, and I am speaking with Pedro Branquelion, which is in Brazil. So you'll hear some thunder. He is in the middle of a storm. And interviewing him is Leonardo Silva, which is in Portugal. And weather is nice there. So sit back, relax, and enjoy. Obrigado. Estoque de carbono no solo, ele é determinado muitas vezes ou até predominantemente pelo tipo de solo. This is The Butterfly Effect, a podcast that shows the big impact a small action can do. Tali Orad is talking to those special people that make a difference with nature and trees. Welcome, everyone, to the Butterfly Effect. My name is Tali Orad. I'm your host and your butterfly here. This is a very special episode as it's my first in Portuguese. Joining me today is Leonardo Silva that will be conducting it for me. Leonardo is an agronomist, master of crop production. He is a PhD candidate in climate change and sustainable development policies at the University of Lisbon, where he researches climate risks to ecosystem services and their impact on the agroforestry sector. Hi, Leonardo. Welcome. Hi, Tali. Are you ready for our guest? Yes, this is a very special edition. We will be speaking with Professor Pedro Branquelion, a professor of tropical forestry at the University of Sao Paulo, Brazil, and vice coordinator at the Atlantic Forest Restoration Pact. His research focuses on development of innovative forest restoration approaches in human-modified tropical landscapes aimed at transforming restoration into an economically viable land use with greater potential to contribute to biodiversity conservation and human well-being. Welcome, Pedro, and thank you for joining us again. Thank you, Tali, Leonardo, again for the invitation now to talk about this. So it will be great. Well, if you do not speak Portuguese, this is the time to sign off and look for the episode in English. And if you do speak Portuguese, enjoy. And thank you for joining. Obrigado, Tali. Bem-vindo a todos. Eu sou Leonardo Silva e hoje serei o anfitrião convidado dessa edição muito especial do The Butterfly Effect. Retornar a ecossistemas que foram substituídos pela agricultura ao seu estado natural resgataria a maioria das espécies terrestres ameaçadas de extinção. Além disso, essas medidas poderiam absorver mais de 465 bilhões de toneladas de dióxido de carbono. É o que diz uma pesquisa que teve bastante repercussão, publicada recentemente na revista Nature, uma das mais respeitadas do planeta. Neste estudo participaram 27 cientistas de 12 países, que avaliaram florestas, pastagens, ambientes pantanosos e ecossistemas áridos. E hoje estamos muito honrados por falar diretamente com um deles, o professor Pedro Branquelion. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, Leonardo. É um prazer conversar com vocês sobre esse artigo e sobre uma atividade tão nobre e excitante como a recuperação de ecossistemas nativos. Ok, obrigado por participar com a gente desse primeiro episódio em português. Bom, vamos começar, Pedro, falando um pouco sobre você. O que você faz, o que você tem trabalhado e qual que foi o seu papel nessa pesquisa? Bom, eu sou professor de silvicultura tropical na Universidade de São Paulo, USP, no campus de Piracicaba, né, na Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, a ESALC. Trabalho no Departamento de Ciências Florestais. Então, como acadêmico, eu desenvolvo pesquisas nessa área, também oriento alunos, dou aulas, né, cursos, e atuo aí também bastante na área mais prática, com projetos com empresas, governos e também ONGs ambientais, né? Hoje eu também sou o vice-coordenador do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, que é uma coalizão de mais de 300 organizações que trabalham, né, com a recuperação da Mata Atlântica. E, bom, eu participei nessa pesquisa como um especialista, né, de restauração florestal, e junto com meus colegas nós tomamos uma série de decisões sobre como desenvolver esse estudo. Então, um ano antes, né, em 2019,
eu fui o primeiro autor de um estudo que utilizou uma abordagem parecida para Uhum. identificar áreas prioritárias para a recuperação de florestas tropicais. E com base nessa experiência, nós expandimos essa abordagem para todo o planeta, né, considerando não só florestas tropicais, como outros tipos de ecossistemas. Pedro, a pesquisa diz que, ao restaurar um terço dos ecossistemas mundiais em áreas prioritárias e proteger os ecossistemas, podemos reduzir em quase pela metade as emissões de dióxido de carbono que se acumularam na atmosfera nos dois últimos séculos. Bom, esse é um belo número para o combate aos efeitos das mudanças climáticas. De que forma a sua pesquisa sugere que façamos essa restauração? Nós entendemos que há um grande potencial para que essa restauração ocorra, ao mesmo tempo em que há um grande desafio, né? Parte dessas áreas, a maior parte, eu diria, está hoje ocupada por algum tipo de uso do solo que é produtivo, né? Às vezes são pastagens extensivas, são áreas agrícolas. Então, um dos grandes desafios é como nós podemos acomodar essa nova área de ecossistemas nativos sem perder produção agrícola. Então, nós sugerimos que a recuperação de ecossistemas seja feita em parceria com um processo de otimização do uso do solo para a agricultura, de forma que não haja prejuízos, né, à produção agrícola, ao desenvolvimento social e econômico de algumas regiões que dependem fortemente da agricultura, em decorrência da recuperação de ecossistemas. Uma vez que essas áreas elas sejam encontradas, né, é possível adotar modelos de recuperação que eles sejam mais baratos, como, por exemplo, o uso dos processos de regeneração natural. São os processos naturais de recuperação de uma floresta. Ao mesmo tempo, existem modelos de recuperação de florestas que são lucrativos, que podem ser utilizados para a produção de madeira, de produtos agrícolas, inclusive, como os sistemas agroflorestais. Então, na verdade, não existe uma única solução. Existem premissas, né, princípios que devem ser adotados, mas cada situação vai requerer uma abordagem específica, adequada e contextualizada às características ambientais, sociais, econômicas e até culturais dessa determinada região. Uhum. E na prática, Pedro, aonde estão essas áreas que a pesquisa se refere? Essas áreas, né, vamos falar assim, as mais promissoras para a geração de benefícios da restauração se concentram principalmente em florestas tropicais. Uhum. Isso é explicado pelo fato das florestas tropicais acumularem muito carbono na sua biomassa, né, nos troncos, galhos, folhas. Então, as florestas tropicais são os ecossistemas no mundo com o maior estoque de carbono. E não só o maior, mas com a estocagem mais rápida, né? As florestas tropicais não apenas acumulam muito carbono, mas fazem isso de forma eficiente, em período de tempo muito inferior ao observado em outros ecossistemas. Ao mesmo tempo, as florestas tropicais também, elas abrigam a maior parte da biodiversidade terrestre do planeta. Elas ocupam menos de 10% da área terrestre global, mas são responsáveis por quase um terço de todas as espécies conhecidas na Terra. Então, as florestas tropicais, elas realmente são muito importantes para a biodiversidade. Só que elas têm sido muito degradadas, né? Então, a recuperação de florestas, estabelecendo corredores ecológicos, expandindo a área de ocorrência de espécies que são ameaçadas, ela pode trazer um prejuízo desproporcional ao mesmo tipo de ação quando realizado em outro ecossistema. Muito bom ponto, Pedro. Sendo um pouco mais específico, o estudo traz uma abordagem ampla sobre o atual modelo de uso da terra e aponta diversas oportunidades envolvidas na restauração em áreas de baixa produtividade e sem prejudicar, contudo, a produção de alimentos em nível global. Bom, podemos falar que essa é uma das grandes preocupações dos especialistas em mudança de uso da terra, segurança alimentar e clima, considerando as projeções com cenários possíveis. Como esses modelos podem coexistir na prática? Uma premissa que nós, como autores do estudo, adotamos é que não existe uma única solução, um único modelo ou um único mapa de priorização espacial correto.
nosso estudo, né, com material suplementar, nós temos mais de 1.000 mapas potenciais. Então, a nossa ideia é apontar globalmente onde estão as melhores oportunidades, mas isso não significa que a restauração deva necessariamente se concentrar apenas nesses locais. Então, as decisões devem ser tomadas num contexto local, integrando questões de governança que não são mapeáveis, né, nessa escala desse estudo. Então, nós também reconhecemos que há outros fatores que devem ser considerados e que nós não necessariamente conseguimos incluir nessa pesquisa. Importante. Então, assim, mas ao mesmo tempo é importante entender, né, em termos globais, né, onde são as áreas que podem maximizar os benefícios, ao mesmo tempo que nós reduzimos os efeitos colaterais, eu diria assim, da recuperação de ecossistemas. Então, o que tentamos fazer hoje é encontrar formas de acomodar essa atividade que tanto benefício pode trazer para a humanidade, mas ao mesmo tempo reconhecendo que ela também pode trazer efeitos negativos, se for mal planejado e implementado. Pedro, talvez este seja um ponto mais interessante da pesquisa. O resultado identificou áreas importantes para a restauração ecológica sobre o ponto de vista da biodiversidade, custos e redução de efeitos das mudanças climáticas. Coincidentemente, a grande parte da população mais pobre do planeta vive exatamente nessas regiões. Considerando que ainda existe uma grande necessidade de investimentos na adaptação às mudanças climáticas, quais seriam as oportunidades que podemos explorar com esses resultados em relação às pessoas, o território e a relação de ambos com a floresta? Eu acho que há uma grande oportunidade que é transformar várias das regiões tropicais pobres em grandes centros estocadores de carbono, né? Porque por muito tempo nós vivenciamos, né, um processo de marginalização de comunidades locais, muitas vezes deslocadas pela agricultura intensiva. Então, em várias regiões do mundo, como aqui no Brasil, a agricultura ela tem se expandido muito, mas com uma atividade fortemente intensiva, capitalizada, dependente de maquinário, de insumos, e as pessoas marginalizadas nesse sistema de produção mais industrial, elas acabam sendo deslocadas para áreas de menor aptidão agrícola, onde é mais difícil produzir e onde elas encontram baixas opções, né, oportunidades de trabalho e renda. Então, ao mesmo tempo, são áreas muito importantes para a conservação da biodiversidade e a estocagem de carbono. Então, se esse mercado, vamos falar assim, de promoção da recuperação de ecossistemas para a geração de benefícios ao clima, à biodiversidade, ele se consolidar, eu acredito que haverá muitas oportunidades para comunidades locais marginalizadas no sistema atual de produção agrícola intensiva. De fato, esse é um grande desafio, né, Pedro? É fornecer ao agricultor local diferentes modelos de negócios sustentáveis para que eles também possam ser competitivos, considerando que a pressão pela adequação tende a aumentar, em primeiro momento, os impactos socioambientais e financeiros daquele produtor, né? Seja com tempo gasto na restauração para cuidar da floresta, força de trabalho, normalmente são pessoas de idade mais avançada, disponibilidade de área cultivável e por aí vai. Sem dúvida. Hoje, né, a restauração, muitas vezes, ela é promovida por uma agenda negativa, né? As pessoas fazem porque elas são obrigadas. Sendo obrigadas, elas fazem com o mínimo de cuidado e investimento possível. Então, essa agenda ela precisa ser transmutada, né? A restauração tem que ser uma agenda positiva, que as pessoas tenham orgulho de ter áreas restauradas em suas propriedades e encontrem, né, benefícios financeiros diretos, palpáveis, que possam compensar não só os investimentos, mas também possam dar lucro. Então, por exemplo, se um produtor de café ele resolve transformar a sua produção numa produção mais sustentável e, para isso, recupera áreas e ecossistemas nativos, e com isso ele ganha uma certificação ambiental, que ele ganhe mais dinheiro do que o seu vizinho, que continua degradando ecossistemas e também não os restaura. Bom ponto. Então, a expectativa é que o mercado se reorganize no futuro e passe a remunerar, a valorizar aqueles que não apenas conservam, mas também restauram ecossistemas. Pedro, gostaria de falar agora um pouco sobre carbono existente no solo e na biomassa subterrânea.
Por que esses itens são tão importantes na sua pesquisa? Talvez você possa começar a explicar um pouco rapidamente o que é o carbono do solo na biomassa subterrânea, antes da gente aprofundar nesse tema propriamente dito. Tá, esse é um bom ponto. Os ecossistemas, eles possuem carbono acima do solo, então, por exemplo, no tronco das árvores, nos galhos, nas folhas vivas, mas também carbono em madeira morta. Então, imagine uma árvore que caiu, o tronco está lá sobre o solo, isso é um carbono. Nós temos também carbono acumulado na serrapilheira, que é aquele folhedo, né, aquele estoque de folhas, galhos e frutos que ficam cobrindo o solo. Mas logo abaixo do solo, nós temos também um estoque riquíssimo de carbono, que é composto pelas raízes das árvores e outras plantas, né, tanto vivas, raízes vivas como mortas, mas também o carbono que está no solo, que uma vez que as plantas se decompõem, parte desse carbono ele é utilizado como fonte de energia pelos micro-organismos, mas parte também do carbono ele fica imobilizado no solo. Então, quando as pessoas pegam um solo de floresta, elas veem que é um solo preto, né? Então, essa cor preta é conferida pelo humus, pelo carbono que está ali absorvido naquele solo. Então, somando nessas diferentes fontes de carbono no solo, não dá para deixar de reconhecer a importância que esses estoques representam no potencial total de sequestro de carbono de um ecossistema como um todo, não apenas pela sua parte aérea. Bom, tenho lido na sua pesquisa que 58% do solo é carbono, mas os pesquisadores dizem que é muito difícil calcular ou quantificar isso num programa, por exemplo, de pagamento de serviços ambientais ou de oportunidades de mercado. O que mais é levado em consideração no cálculo do carbono de uma floresta e o que você vê como oportunidades para o mercado de carbono? Na verdade, o cálculo do estoque de carbono ele é relativamente simples, né? Basta que se colete uma amostra indeformada para que se calcular a densidade e se faça uma análise do estoque de carbono. O difícil é entender qual é a adicionalidade de um projeto em relação ao estoque do carbono. O que é adicionalidade? É entender o quanto um determinado projeto ele fez com que o estoque de carbono aumentasse em relação ao nível anterior. Sim. Isso é complicado porque o estoque de carbono no solo ele é determinado muitas vezes, ou até predominantemente, pelo tipo de solo. Principalmente pelo conteúdo de argila desse solo. Então imagina o seguinte, um solo muito argiloso, coberto por um pasto degradado, ele muitas vezes vai ter muito mais carbono no solo do que um solo arenoso coberto por uma mata tropical exuberante. Sim. Porque a argila, ele meio que melhor se liga, ele protege esse carbono e faz com que ele se estoque em maior quantidade. Então é difícil isolar o efeito de um determinado projeto de recuperação na adição de carbono ao solo. E esse é um processo que ocorre de forma muito lenta, que leva décadas para que você de fato adicione carbono a esse solo. Um potencial, no caso, é que adequadamente considerando esse carbono, eu posso ganhar mais dinheiro com créditos de carbono no projeto, então eu não conto apenas o que está acima do solo, mas também o que está abaixo. E eu também posso, eventualmente, conseguir recursos do mercado de carbono para a promoção da agricultura sustentável, que são por meio de práticas que conservam o solo e, por consequência, os seus estoques de carbono. A restauração de florestas, sob a perspectiva da conservação da biodiversidade, desempenha um papel muito importante no estudo, Pedro. Talvez você possa compartilhar um pouco alguns dos benefícios da restauração e biodiversidade, mas sobre a perspectiva dos serviços ecossistêmicos e melhoria da qualidade de vida. Como é que essas coisas se relacionam? As florestas nativas e ecossistemas em geral, eles prestam inúmeros benefícios à humanidade, tanto materiais, como, por exemplo, purificação da água, fornecimento de madeira, frutos, como também benefícios não materiais, como, por exemplo, o uso dessas áreas, desses ecossistemas, para fins educacionais, para turismo, recreação, ou mesmo práticas espirituais, né? Existem diversas religiões no mundo que realizam rituais, cerimônias em ecossistemas nativos e compartilham, né? Às vezes, várias populações indígenas, por exemplo,
eles têm uma visão animista do mundo. É diferente das religiões judaico-cristãs, monoteístas. Essas culturas, eles acreditam que cada bicho tem um espírito, às vezes até cada pedra. Então, assim, há uma relação muito íntima entre o bem-estar dessas comunidades com a existência de ecossistemas conservados, com as espécies de plantas e bichos que caracterizam esses ecossistemas. Mas do ponto de vista da sociedade ocidental, capitalista, nós cada vez mais dependemos desses serviços ambientais porque já os degradamos há muito tempo. Então, hoje, vários estudos demonstram que é mais economicamente viável que se reduza a degradação e se recupere ecossistemas nativos do que se invista na infraestrutura cinza, como, por exemplo, criar uma grande usina de tratamento de água. É muito mais barato e eficiente proteger o manancial, a microbacia, do que depois tentar corrigir o problema. Então, vale o ditado popular, né? É melhor prevenir do que remediar. A restauração, ela muitas vezes previne o problema ambiental, quando, por sua vez, as intervenções humanas da engenharia, elas tentam corrigir um problema que já foi gerado e já existe. Isso vale para a água, para desastres naturais, para a estabilidade do clima e uma série de outros benefícios. E parece que a gente está voltando para esse tipo de solução, né, Pedro? De soluções baseadas em natureza, isso está muito em voga hoje, né? Nós cada vez mais temos entendido que é melhor recorrer à natureza para resolver certos problemas que a humanidade enfrenta do que a prancheta de engenharia, ao concreto, ao ferro. Então, a natureza, ela é uma fonte de solução, né? Então, as espécies e os ecossistemas, eles desenvolveram diferentes tipos, né, de soluções para questões específicas de lidar com ciclagem de nutriente, com poluentes, que hoje podem ser aproveitados em processos industriais, em melhoria da qualidade de vida. Pedro, quantas espécies se esperam que sejam extintas se não seguirmos a orientação que a pesquisa recomenda? Olha, eu não sei precisar, né, de cabeça quantas espécies são extintas, seriam, né, em termos numéricos, mas a nossa expectativa é que uma parte considerável da biodiversidade global seja extinta, porque o que acontece? Hoje, o processo de conversão de ecossistemas nativos a usos agrícolas do solo e usos urbanos, e a fragmentação desses ecossistemas tem isolado as populações de espécies nativas. Então, imagine o seguinte, que eu tenho uma espécie de macaco que vivia numa determinada área de floresta, daí eu passei uma estrada, desmatei um trecho, fiz pasto, plantei soja, e hoje o que era uma grande área, né, de ocorrência dessa espécie, com muito fruto, muito abrigo, muita água, acabou virando dezenas de pequenas populações isoladas na paisagem. Então eu começo a ter com o tempo problemas genéticos, né? Então indivíduos cada vez mais aparentados, acasalando-se entre si, o que faz com que a espécie perca vigor e perca competitividade na luta pela vida, ao mesmo tempo em que eu aumento as chances de que um evento ambiental estocástico, né, aleatório, ele possa levar à extinção de uma população, como, por exemplo, um incêndio que ocorre numa região. A restauração, ela reconecta essas populações. Ela faz com que esse isolamento reprodutivo ele seja diminuído, faz com que esses indivíduos eles tenham à sua disposição uma área mais ampla, né, de forrageio, né, de busca por alimento, abrigo, parceiros de acasalamento, e isso reduz as chances de extinção. Então, muitas espécies que existem hoje, é uma questão de tempo para que elas sejam extintas. Porque elas estão isoladas e passando por esse processo lento de declínio. Então, se nós não nos anteciparmos ao processo de extinção e reconectarmos essas populações, ampliarmos o hábitat delas, em pouco tempo muitas espécies deixarão de existir. Muitas delas ainda nem descritas pela ciência. Esse é um grave problema que a gente vive hoje. Pedro, um ponto que gerou muita curiosidade quais foram os critérios que você utilizou para avaliar essas áreas e a sua relativa eficácia
para que sejam definidas como prioritárias, já que a gente está falando de uma escala global? Uhum. Nós utilizamos critérios relacionados ao benefício da restauração, que foram determinados principalmente pelo potencial em conservar biodiversidade e sequestrar carbono, mas avaliamos também a viabilidade da restauração nessas áreas, levando-se em consideração o uso do solo nessas áreas e o custo de oportunidade de uso do solo, que é uma forma indireta de medir o quanto se lucra com o uso do solo naquela condição. Então, no geral, uma área que ela é muito lucrativa, né, para o agricultor, ela vai ter uma chance bem menor de ser convertida para um ecossistema nativo. Então, por exemplo, aqui onde eu vivo, uma área de cana, né, que dá muito dinheiro para o produtor, ela é muito mais difícil de ser transformada numa mata atlântica do que uma área de pasto extensivo, de baixa produtividade, numa área declivosa. Então, essa é uma forma que utilizamos de tentar entender como que essa oportunidade ela se distribui globalmente e quais fatores podem ser usados para determinar, né, onde estão, vamos falar assim, os frutos mais baixos dessa árvore, né, os frutos mais docinhos, baixinhos, fácil da gente apanhar num programa de restauração. Muito interessante. Pedro, a pesquisa avaliou 2.870 milhões de hectares de ecossistemas em todo o planeta que foram convertidos em terras agrícolas. O que você enxergou como o maior desafio depois dessa constatação? O grande desafio, como eu comentei anteriormente, é acomodar essas novas áreas de restauração em meio a paisagens agrícolas produtivas. Então, hoje há uma demanda por mais terra para a produção agropecuária e há uma demanda por mais terra para a restauração de ecossistemas. Mas nós só temos um único planeta, né? Então, não dá para, vamos falar assim, exportar uma atividade para um outro planeta. Nós precisamos encontrar formas de acomodar restauração e produção no mesmo planeta. E esse acho que é o grande desafio, né? A gente ter tanta área para restaurar ao mesmo tempo em que a gente demanda tanta área para atender às necessidades humanas. Mas com certeza eu acredito que é possível conciliar essas duas atividades. Eu sou agrônomo de formação e pela minha experiência conjunta aí de agronomia e de restauração, eu acredito que a agricultura bem feita, tecnicamente planejada, racional, ela restaura também, porque ela se baseia num planejamento eficiente do solo, no não uso de áreas marginais para a agricultura, áreas de solo raso, arenoso, declivoso, de baixa aptidão para a produção, e, consequentemente, né, a restauração acaba sendo um coproduto da agricultura bem feita. Então, é nesse caminho que eu aposto. É muito bom ouvir isso de outro agrônomo. Se a pesquisa oferece diretrizes para países tomadores de decisão, Pedro, podemos assumir então que o grande desafio daqui para frente é político. Faz sentido essa constatação? Sem dúvida, porque nós não estamos falando mais de decisões tomadas em escala de parcela, né? Um determinado polígono em uma fazenda ou um município. Estamos falando de países, continentes inteiros. E cujas decisões elas são fundamentalmente tomadas por políticos, né? Por pessoas que são eleitas ou não, mas que, né, são os gestores, por assim dizer, de grandes territórios. Então isso é fundamental por um outro aspecto também. A restauração de ecossistemas é uma atividade humana nova, incipiente. Como toda atividade nova, ela depende de apoio no seu início. Apoio político, apoio social, para que ela se desenvolva. Sem esse apoio, vai ser impossível a gente ver a restauração florescer. Então, por exemplo, no início da produção de álcool a partir de cana-de-açúcar, foi criado o Proálcool, um pacote de produtos. A mesma coisa para a produção de eucalipto no Brasil, né? Foi criada uma política de substituição de importações de produtos florestais, que foi a base da indústria de papel e celulose no Brasil. E tantos outros exemplos, né? Então, depois de um tempo, esses setores se desenvolveram e se tornaram autossustentáveis. Nós precisamos de algo semelhante para a restauração hoje, né? Criar condições para que esse setor floresça e, com o tempo, seja autossustentável. Muito bom ponto.
Assumindo que as recomendações do estudo comecem a ser implementadas agora, Pedro, considerando que entramos oficialmente, né, na década de restauração ecológica, segundo a nova política da ONU, quando começaríamos a ver a eficácia de tudo isso? Olha, depende o que chamamos de eficácia. Uhum. Então, a restauração, ela promove diversas transformações no ecossistema e cada uma dessas transformações segue uma trajetória própria. Então, por exemplo, se nós quisermos proteger o solo da erosão, talvez pouquíssimos anos sejam suficientes para que tenhamos excelentes resultados. Agora, se nós quisermos recuperar espécies ameaçadas, espécies mais sensíveis à degradação, talvez tenhamos que esperar algumas décadas para ver os principais resultados disso. Em termos de mudanças climáticas, a restauração de florestas tropicais, em cerca de 20 anos, recupera até 80% do estoque potencial de biomassa. Uau. Mas em outros ecossistemas esse processo é bem mais lento. Então, essas respostas variam, né? Por vários motivos. Varia em função do benefício que é medido, varia em função do ecossistema que é restaurado, varia em função do método de restauração e varia em função das características específicas da área que é restaurada. Okay. Então, há muitas variáveis aí que entram nessa equação para que possamos estimar benefícios. Uhum. Bom, é muito bom saber que ainda há solução, né, Pedro? Mesmo que certas áreas forneçam um resultado mais rápido que outras. Eu também acredito muito que, nas pessoas como protagonistas, né, do processo de transformação de um território, rumo a uma relação mais, de certa forma, amigável ou cinética com a natureza. Qual seria o seu conselho para aqueles que nos ouvem agora e pensam que, além de votar, definir governantes, não há muito o que fazer pelo planeta, principalmente pelo impacto das ações individuais relacionadas à escala, né? Ou seja, quais das nossas ações rotineiras estão mais ligadas a grandes impactos globais e quais são suas dicas para eles? Tá, eu acho que assim, hoje, né, a maior parte de nós vivemos numa sociedade ocidental, capitalista, em que os padrões de consumo exercem forte influência no nosso legado pessoal, né? Uhum. Então, né, no legado que deixamos no planeta. Então, a primeira coisa que eu diria é observe seus padrões de consumo. Não apenas consumo em termos de produtos materiais, mas também de serviços. Então, por exemplo, falando sobre clima, se você viaja muito de avião, você está deixando um legado bastante negativo com relação ao clima. Então, idealmente, seria melhor privilegiar, né, formas de turismo, de lazer, que tenham um impacto no clima menos negativo. De preferência, distribuindo renda em comunidades locais, né, ribeirinhos, indígenas, e não para grandes conglomerados industriais de turismo, que não necessariamente deixam um legado ambiental positivo nos locais onde se instalam. Isso se aplica também ao que nós comemos, né? Então, a agricultura é a atividade humana mais impactante, de longe. Usamos 70% da água doce do planeta, usamos as maiores extensões de terra. Então, decidir o que comer é talvez uma das decisões mais importantes em termos de impactos ambientais. Muito bom. E por fim, questão, por exemplo, você vai construir uma casa, reformar, de onde vem a madeira que você utiliza, de onde que vem a argila que é tirada para a preparação de um tijolo, para onde que você leva os resíduos, né, da sua construção, se é para um local licenciado ou não. Então, assim, se formos pensar em reduzir nossos impactos ambientais, há várias formas de fazer isso. Mas talvez a mais importante delas seja na hora de votar. Essa pesquisa foi realizada por 27 pesquisadores de ponta, incluindo você, o Bernardo Estrasburgo, ele, né, como primeiro autor. Ok, 27 pesquisadores de 12 países. Você é brasileiro, o Bernardo também. Como é que isso tudo começou? Tudo isso começou com um estudo na Mata Atlântica, né? Então, nós tínhamos esse interesse acadêmico de entender como conseguimos aproveitar melhor da restauração da Mata Atlântica para gerar benefícios para a sociedade. Então, tanto o Bernardo como eu, nós participamos de um movimento que chama Pacto pela Restauração da Mata Atlântica,
que tem como objetivo restaurar 15 milhões de hectares de Mata Atlântica até 2050. E a grande pergunta, né, que nós fizemos é, tudo bem, 15 milhões de hectares é bastante área, certamente vai trazer um benefício, mas dependendo de onde eu restauro, e não apenas de quanto eu restauro, eu posso ter mais ou menos benefícios. Então, como que eu posso, né, maximizar os benefícios? Escolhendo áreas que sejam mais adequadas para o estabelecimento dessa restauração. Então, fizemos uma análise para a Mata Atlântica, utilizando uma metodologia inovadora, né, chamada programação linear, que é uma forma de análise de dados bastante robusta e sofisticada, né, que gera soluções customizadas, né, para o contexto em que se trabalha. Então, esse estudo na Mata Atlântica ele foi como um piloto. Né? Nós entendemos como priorizar áreas com base em biodiversidade de carbono, usando um sistema analítico sofisticado. Daí depois, tanto eu como o Bernardo também, nós participamos do IPBS, que é o painel intergovernamental de biodiversidade e serviços ecossistêmicos da ONU. Então nós trabalhamos por 4 anos nesse painel e tivemos várias discussões globais, né, sobre como melhorar a biodiversidade e serviços ecossistêmicos no mundo. E aí que aos poucos a ideia foi surgindo, né, de usar essa mesma abordagem metodológica, mas não restrita agora para a Mata Atlântica, mas para todo o planeta. E aí, a partir disso, nós contactamos outros colegas, né, que tinham uma visão mais global, uma experiência mais global sobre o assunto, muitos deles colegas nossos do IPBS, e a partir daí nós iniciamos o trabalho, e felizmente aí foi bem sucedido, culminando com essa publicação de alto impacto na Nature. Muito bom, Pedro, muito bom mesmo. Por fim, sempre fazemos essa pergunta aos convidados, né? Qual que é a sua espécie de árvore favorita e por quê? Nossa, essa é uma boa pergunta, né? Que, por sinal, eu não lembro qual que eu respondi na entrevista em inglês, mas eu gosto muito da jabuticaba. É como se perguntar qual o meu filho favorito, né? Não saber dizer. Eu vou te dar uma cola, foi pau-brasil. Foi para o Brasil? Tá. Eu pensei nele, mas ao mesmo tempo eu pensei, nossa, não tem nenhum aqui em casa, tem no sítio. Mas eu acho que o pau-brasil ele é uma espécie emblemática mesmo. Eu colocaria ele entre as minhas top prediletas. Porque ele é que dá o nome ao nosso país e ele, para mim, ele ilustra muito essa questão da oportunidade da biodiversidade, né? Ele foi quase levado à extinção para a produção de tintura. Hoje é uma espécie ameaçada de extinção, mas ao mesmo tempo é a espécie que ela é a melhor para a produção de arcos de violino e violoncelo. Então tem até um documentário bem interessante que chama Pau-Brasil e o Futuro da Música Clássica, né? Então os grandes instrumentistas do mundo usam arcos de pau-brasil. E aí, né, que a gente vê, né? Imagine, a gente hoje não consegue vislumbrar as oportunidades que uma determinada espécie oferece para a humanidade, né? Então, de tintura, que foi rapidamente substituído por tinturas industriais, né, na modernidade, hoje a gente tem essa demanda de arcos de violino, que nenhum material sintético é capaz de reproduzir, e um uso super nobre, e de uma espécie nativa endêmica que deu nome ao nosso país, e que hoje só vai poder sustentar essa indústria de arcos de violino se nós plantarmos o pau-brasil, se nós cultivarmos ele, e de preferência em sistemas de restauração, que é uma espécie que não tolera o monocultivo, por exemplo. Então, acho que, em função dessa bagagem, né, de conteúdo, né, de significado, de valores, é que, de fato, o pau-brasil é uma espécie, uma das prediletas. Mas eu também falaria a jabuticaba, o palmeiro-jussara, o ipê roxo, o ipê amarelo, o cambuci e tantas outras que eu gosto muito, tem inclusive aqui no jardim de casa. Bom, é interessante o que motiva, né, a cada grupo específico restaurar, usar uma espécie ou outra na restauração. É muito interessante ver isso. Bom, Pedro, obrigado por se juntar a nós hoje, compartilhar conosco sua pesquisa, foi muito bom para a gente. Foi uma honra falar com você. Estamos muito ansiosos, né, para ver o resultado sendo aplicado em nível global.
Eu que agradeço, Leonardo. Para mim é sempre bom poder participar de oportunidades como essa, né, como acadêmico, pesquisador. Então a gente é sempre cobrado a conversar com um público mais amplo, né, não só com os nossos pares, nossos colegas acadêmicos, e levar essa notícia, né, essa boa nova adiante. Então eu agradeço vocês, a Tali, a The Butterfly Effect, pela oportunidade, né, de eu participar, trazer um pouco da minha experiência, das minhas ideias, das minhas aflições a um público mais amplo, e que a gente aos poucos aí construa uma comunidade global de restauradores, e que nos próximos 10 anos, né, na década da restauração da ONU, a gente consiga de fato deixar uma marca no planeta. Que daqui a 10 anos, né, possamos todos viver num planeta melhor do que o que vivemos hoje. Desejo mesmo, Pedro. Obrigado, sucesso. Well, that was exciting. So, obrigado, Pedro. You're welcome. De nada. And obrigado, Leonardo. De nada. And thank you, everyone, for joining me today. We are all beautiful butterflies, each in his and her individual ways. I wanted to thank you for joining me today in this episode. I really appreciate you coming on this journey with me, and I hope you can join me next time. And remember, it only takes a small action to make a big difference. Be a butterfly. And that's all for this episode. Thank you for joining us today. Please subscribe to hear more of our stories of change.